Olá, sejam muito bem-vindos aqui. Já faz muito tempo que eu não gravo nada para este canal, mas eu gostaria de retomar os trabalhos com séries de aulas acerca de história, sobretudo, e gostaria de começar sobre as cruzadas. Por quê? As cruzadas formam um conjunto de temas tão falado quanto pouco conhecido. Vejo muita coisa sobre isso por aí, reportagens, filmes, romances, mas em geral são pouco aprofundados, quando não errôneos nas informações em geral, né? Quero oferecer para vocês aqui aulas com discussão bibliográfica, com estudos de documentos de época, né, as chamadas fontes primárias, detalhes que não aparecem em lugar nenhum, certo? Não vão ser discussões vazias aqui. Poderia começar pela Primeira Cruzada, que foi o movimento mais conhecido de todos, né? Mas acontece que, e aí está uma grande novidade, a Primeira Cruzada não foi o começo de tudo, né? O que nós conhecemos como cruzadas, que foi um grande marco para a cristandade e para a chamada Baixa Idade Média, não é? Teve precedentes, né? Eventos muito importantes que precederam aquilo que aconteceu no final do século XI. A primeira cruzada, diga-se de passagem, começou no ano de 1096 e terminou no ano de 1099, né, com a reconquista de Jerusalém. Só que, antes disso, décadas antes, nós começamos a ver sinais do que viriam a ser as cruzadas. O termo cruzada não existia no século XI, né? É um termo posterior. Mas eu quero começar no ano de 1074. O que é que aconteceu naquele ano de tão importante assim? Né? Foi o primeiro ano do pontificado do Papa Gregório VII, né? Grande Gregório VII. Já era uma preocupação para Gregório VII o avanço dos muçulmanos em direção ao que hoje a gente chama de Europa. Né? Em 1071, os bizantinos, né, da Igreja Oriental, os gregos bizantinos, tinham sido derrotados na Batalha de Manzikert. Foi uma batalha de um dia, mas a derrota foi extremamente significativa. Isso fez com que os muçulmanos, é o termo geral que eu vou utilizar aqui, né? Isso permitiu que os muçulmanos avançassem pela Ásia Menor, cruzassem a Anatólia e praticamente chegassem às portas de Constantinopla, né, que é a atual Istambul, na Turquia. E isso era uma preocupação para Gregório VII. Né? As igrejas tinham passado pelo cisma. Né? Nós estamos aqui diante da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente. Mas Gregório VII, não só ele, né, os papas do período, nenhum deles estava desconsiderando a reunião das igrejas, claro. E Papa Gregório VII era visionário, certo? Bom, nós vamos ver aqui sinais muito importantes, né, dentro de um projeto que acabou não se concretizando, mas sinais daquilo que viria a acontecer algumas décadas depois, né, com a Primeira Cruzada. Como é que nós podemos conhecer essa história? Pelas cartas, por exemplo. Pelas cartas que o Sumo Pontífice Gregório VII escreveu ao longo do ano de 1074. Vamos ver um pouquinho desses documentos aqui. Eu tenho comigo aqui o livro Guerra Santa, que é um livro escrito pelo historiador francês Jean Fleury. Aqui é uma tradução feita pela editora Unicamp. O livro tem méritos, a tradução também tem méritos. Eu recomendo a todos aqui, né? Não concordo em tudo com Jean Fleury, não, mas é um historiador de alta estatura no que diz respeito às cruzadas, né? Nós podemos tratá-lo como um ponto de partida muito interessante, né? Então, eu vou falar aqui sobre 3 documentos redigidos por Gregório VII.
No dia 2 de fevereiro de 1074, ele escreveu para o conde da Alta Borgonha. Jean Fleury não nomeia aqui, pelo menos, mas de acordo com as minhas pesquisas, se tratava de Guilherme I, que viria inclusive ser pai de um futuro papa. E o que é que o Gregório VII escreve para o conde da Alta Borgonha? É muito interessante ver aqui como é que ele se relacionava com a nobreza. Eu acho que nobreza é um termo válido aqui, né, para os nossos propósitos. Como é que ele se relacionava com os condes? Porque o sumo pontífice, né, não tinha um efetivo, um aparato militar próprio para responder às ofensivas muçulmanas. Então ele tinha de contar com aquilo que os condes, né, por exemplo, poderiam oferecer, né, em termos qualitativos e quantitativos. Bom, o Papa Gregório VII reivindicava a serviço de São Pedro. Gregório VII não estava projetando algo em nome de Cristo, mas, sobretudo, de São Pedro, porque foi o primeiro Papa, e também em nome de São Paulo, né? Ele estava reivindicando, então, em nome de São Pedro, assistência militar, basicamente, né? E por quê? As relações já pressupunham esse tipo de ajuda. Então, o Papa Gregório VII não estava começando algo do nada, não estava estabelecendo relações do nada, não é? E por quê? Esse efetivo, né, para quê, na verdade? Esse aparato militar, esse efetivo militar, deveria garantir a liberdade da Igreja de Roma, ou seja, a Igreja Católica, né? No latim o termo é libertas, né? Esses combatentes, eu acho uma palavra válida aqui, eram chamados de milites no latim, né? Bom, o conde da Alta Borgonha, então, não só contribuiria, não só ajudaria o Papa Gregório VII nos seus objetivos, como também deveria disseminar a mensagem, né? Por exemplo, essa mensagem deveria ser encaminhada, por exemplo, para Raimundo de Toulouse. Eu vou usar os nomes em português para facilitar, né? Raimundo de Toulouse foi um personagem muito importante na Primeira Cruzada, foi um dos líderes, né? Raimundo de Toulouse ou Raimundo de Saint-Gelais, como ele era conhecido também. A mensagem deveria ser transferida para Amadeu de Savoia, para Godofredo de Lorena, para Matilde da Toscana e muitos outros fiéis a São Pedro, né? É muito interessante estudar as biografias dos personagens envolvidos, é o que eu venho tentando fazer já faz um tempo, né? Mas são tantos. Bom, tá aqui um primeiro documento muito importante, fundamental para nós compreendermos o plano do Sumo Pontífice. Eu acho um pouco complicado definir uma cruzada simplesmente pelo ímpeto popular. Né? É necessário que houvesse, a meu ver, né, pelo menos, não, aliás, não só a meu ver, mas da parte de muitos historiadores, é necessário que houvesse uma autoridade eclesiástica que legitimasse as expedições, né? Que também é um termo válido para descrever uma cruzada. Né? O que é que o Papa Gregório VII está fazendo aqui? Ele está prometendo uma guerra santa. Não é qualquer operação militar. É uma guerra santa. Em uma guerra santa, quais são os critérios para fazer de uma guerra santa? O Papa Gregório VII já estava prometendo recompensas espirituais. Isso é fundamental para o nosso entendimento aqui, né? Recompensas espirituais, ou seja, remissão dos pecados, né? A participação naquele movimento significaria a remissão dos pecados. E claro, não é? Se os combatentes, se os milites morressem durante o combate, estariam salvos, estariam remidos. Sem dúvida nenhuma,
para você partir para um movimento como esse, para que houvesse a garantia da remissão dos pecados, era necessária a contrição, né? O verdadeiro arrependimento dos pecados, não era só da boca para fora, certo? Bom, eles deveriam ir então em direção a Constantinopla a ajudar os cristãos do Oriente, né? Papa Gregório VII já tinha em mente a reunião das igrejas, bem como, não somente a reunião das igrejas, como também a defesa dos cristãos do Oriente, né, dos bizantinos, que o Papa vai chamar de irmãos, né? Vamos ver aqui uma segunda carta que o Papa redigiu, é uma carta circular, em 1º de março de 1074, a todos os que queriam defender a fé cristã. Vou ler aqui, vou pedir licença para ler um trecho da carta, né? Fundamental, muito importante. Em vista da solicitude que lhes devemos, não basta afligir-se com tais fatos, né? Com esse avanço muçulmano, né, que vinha ocorrendo. A caridade fraterna e o exemplo de nosso Redentor nos obrigam a pôr nossa vida em perigo para livrar nossos irmãos. Então, fica enfatizado aqui esse termo, né, irmãos. Fica enfatizada também a expressão caridade fraterna, né? Pois, assim como ele deu a vida por nós, nós também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Sabei, portanto, que de nossa parte, confiantes na misericórdia e na onipotência de Deus, nos dispomos e preparamos por todos os meios a socorrer o mais depressa possível o Império Cristão, com a ajuda de Deus, né? Muito do que estamos vendo aqui vai aparecer na Primeira Cruzada mais ou menos 2 décadas mais tarde, né? O aspecto de Guerra Santa, né? As recompensas espirituais, a remissão dos pecados, a operação militar. Isso aqui não era somente uma operação militar, tudo bem? Os historiadores que são mais, digamos, materialistas, tendem a negar a importância religiosa desses movimentos, o que não é verdade. Jean Fleury, aqui eu concordo com ele, diz que a principal motivação da Primeira Cruzada, por exemplo, foi religiosa. Então não era simplesmente nem esse projeto do Papa Gregório VII, nem a expedição preparada por Urbano II, se resumiram a aspectos materiais, a simples guerras por terras, territórios, né, dinheiro. Não, é muito mais aprofundado do que isso, né? Bom, aqui está um trecho dessa carta circular que Gregório VII destinou a todos que quisessem contribuir, não é? Bom, esse projeto pontifical ganhou mais um capítulo com uma carta destinada ao imperador Henrique IV, que já vinha assim dispondo, né, com a igreja já fazia um tempo, mas mesmo assim, não é? Ele recebeu um convite para poder participar dessa expedição. Nós sabemos, né, pela história, que o projeto de Gregório VII não se realizou. Isso aqui não se tornou realidade, não é? Mas estão aqui as sementes da Primeira Cruzada. Isso aqui é pouco falado, né? Não estudei isso na universidade, por exemplo. Também nunca vi em lugar nenhum, mas me chamou muito a atenção. Bom, deixa eu ver aqui um outro trecho de um outro documento, né? Desse documento mesmo para o imperador, né? Diz o seguinte, Gregório VII, vejamos o grau de envolvimento dele, né? Abro aspas. Creio, afirmo até que esse apelo por inspiração divina, já vemos os sinais da inspiração divina aqui, né? Foi recebido com alegria pelos italianos, é um termo que aparece na tradução, e pelos habitantes ultramontanos, e que mais de 50.000 homens já fazem seus preparativos.
Se lhes for permitido ter-me como comandante pontífice dessa expedição, é desejo deles erguer-se em armas contra os inimigos de Deus e chegar até o túmulo do Senhor sob seu comando. Bom, existem divergências entre os historiadores acerca do número, né? 50 mil homens. É muito difícil comprovar isso, mas eu realmente acredito que se tratava de milhares de homens, né? Mas muito curiosa essa participação de Gregório VII, né? Até de repente como um participante da expedição. Urbano II participou da divulgação da primeira cruzada. Urbano II se movimentou no interior do Reino da França para conclamar a cruzada. Não foi somente um discurso, mas Urbano II não participou do movimento. Aqui, Gregório VII, pelo que parece, até passou pela mente dele participar pessoalmente da expedição, né? Então, assim, eu falei aqui de 3 documentos, um de fevereiro, um de março e um de dezembro do ano de 1074, ou seja, são meses de preparação, né? Não é algo que se define prontamente. Mas eu gostaria de retomar aqui algo que geralmente os historiadores deixam passar. É muito importante, eu reitero, a autoridade eclesiástica para definir o início de uma cruzada. Como eu falei também, o termo cruzada não existia aqui, mas alguns historiadores são bem empolgados e querem fazer de qualquer operação militar desse período aqui uma cruzada, sobretudo em direção a Jerusalém ou contra os muçulmanos. Eu não chego a tanto, não acho que qualquer movimento popular possa ser chamado de cruzada, né? Respeito muito as autoridades eclesiásticas para isso, né? Esses episódios do ano de 1074, bem como a Batalha de Manziquera, são levadas em conta, né, nos estudos acerca das cruzadas. Mas Jean Fleury não deixou passar. Vários outros historiadores que eu vou trazer aqui também não deixaram passar. Vou gravar uma aula específica sobre essa batalha que durou um dia, né? E acho que todos devem conhecê-la. Então, nós estamos observando aqui, né, um grande momento para a história da cristandade, né, para a história das relações entre a Igreja Católica e o islamismo, certo? E os preparativos, as sementes para o que viria a ser a jornada de cerca de 20 anos depois, né? Bom, eu espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma. Eu faço questão de ler documentos, faço questão de falar dos documentos. Reitero, né? Procurem esse livro aqui. Eu acho que é fácil de ser encontrado. Quem quiser tirar alguma dúvida, vocês podem me escrever nos comentários aqui do YouTube, né? Vou ficar muito feliz em contribuir. E assim eu encerro esse meu retorno e que eu espero que seja definitivo, né? Fiquemos com Deus e até a próxima.